Boa noite a todos. Hoje, quinta-feira, desde o comecinho do ano, depois do Boa Noite lá do Jornal Nacional, é Boa Noite cá, a nossa live já tradicional de quinta-feira. E ontem fizemos um teste, que foi mais do que um teste, Dr. Roberto Zaguri, endocrinologista. A gente ia fazer um teste, e esse teste quase 30 minutos de tão bacana que foi a conversa. Sejam todos bem-vindos. Olá, doutor. Me ouve bem? Ouço super bem. E você, Vinícius, está me ouvindo bem? Sim, te ouço muito bem, muito bem. Obrigado mais uma vez. Só anunciando, fazendo um resumo do que vai ser a nossa conversa hoje. Ontem, com o doutor Roberto, nós já falamos sobre alguns pontos, os dois iniciais, que é a respeito do risco do paciente com diabetes, a exposição a esse novo vírus, o novo coronavírus, e também a importância da manutenção da atividade física no momento de quarentena. Avancei, tomei a liberdade de acabar com a noite de quarta-feira do Dr. Roberto e sua família, invadindo por outros pontos, e mais uma vez, muito generosamente, o Dr. Roberto está aqui para esclarecer alguns pontos para a gente. Doutor, eu acabei de ver no Jornal Nacional uma informação estatística sobre de 30 a 40% dos pacientes que vieram a óbito por conta do novo coronavírus tinham diabetes. Acabei de ver essa informação. Ontem nós já falamos um pouco sobre o porquê o diabetes, essa doença, agrava ou pode ser um fator ainda mais de risco para esses pacientes. O senhor já adiantou essa resposta, mas hoje a gente está recebendo mais e mais pessoas. Doutor, como é um vírus que ataca de uma maneira muito violenta o sistema respiratório, como o diabetes acaba fazendo com que haja uma piora desse quadro? Boa noite, mais uma vez, obrigado. Boa noite, Vinícius. Como eu gostaria de estar aqui discutindo sobre o seu livro, das histórias que contei, né? Vou fazer a sua merchan. Acho que é da editora Intrínseca, se não me engano. É um livraço. Eu queria poder estar conversando sobre isso, mas infelizmente a gente tem que tratar desse assunto que é muito urgente. E respondendo a sua pergunta, por que é que uma pessoa com diabetes ela tem um risco maior de evolução para as formas graves de COVID? Existem várias razões por trás disso, né? Uma delas, a razão mais óbvia, porque, obviamente, que tratar uma pessoa que tem uma doença só COVID, é muito mais fácil do que tratar uma pessoa que tem duas doenças, COVID e diabetes. Perfeito. Uma outra razão simples para isso é que, em geral, o diabetes é uma doença que dá a mão para outras doenças. No caso, por exemplo, o diabetes tipo 2, que é a forma mais comum de diabetes, ele, em geral, traz um ou mais de um convidados desagradáveis para a festa. Por exemplo, hipertensão, obesidade, colesterol alto, dislipidemia, né, por assim dizer, gordura no fígado. Então, além de o diabetes ser já mais uma doença a ser tratada em cima do COVID, às vezes, isso acontece em 60%, 70% dos casos, o diabetes tem também comorbidades, outras doenças associadas. Um outro ponto importantíssimo também é que o diabetes, per si, mesmo estando a doença sob controle, ele gera uma espécie de imunossupressão. Ele, vamos dizer assim, debilita as nossas defesas do corpo, e isso, então, faz com que a pessoa se defenda com menos eficiência de uma infecção qualquer, seja ela viral, seja por um vírus A, por um vírus B, pelo Covid ou por outra condição qualquer. Quando o diabetes está descompensado, Vinícius, aí a situação se agrava. Obviamente que essa imunossupressão, essa diminuição das nossas defesas corporais piora. Então, a gente sempre reforça a ideia de que é muito importante que a roda não pare, a roda da saúde não pare para essas pessoas. As pessoas que convivem com diabetes precisam ter acesso aos seus médicos. A maior parte das consultas a gente está podendo fazer por telemedicina. Agora, o Conselho Federal de Medicina autorizou isso. E, em alguns casos, a gente tem que ver presencialmente, porque, às vezes, a situação demanda que a gente esteja
presencialmente ao lado do paciente. A gente tem feito dessa forma, né? Eu acho que seriam essas principais explicações aí, por que do diabetes ter esse risco maior de evolução para formas graves. Eu lembrei mais uma coisa, desculpe, mais uma explicação importante, que o diabetes, qual é o problema, né, do diabetes? Que é uma doença, em geral, assintomática, não gera sintomas, e esse é um dos principais perigos do diabetes, né? A pessoa demora para procurar auxílio médico, em média de 8 a 12 anos de atraso no diagnóstico e na busca pelo médico, e depois demora para cair a ficha, a pessoa não quer usar as medicações, já que ela não sente nada, enfim. Então, qual o problema dessa doença? O problema é que ela gera complicações que podem envolver órgãos chaves do nosso corpo. Por exemplo, o nosso rim, por exemplo, o nosso coração, por exemplo, o nosso cérebro. Então, o diabético que já tem instituída uma complicação do diabetes, ele então tem um risco maior ainda. A gente sabe que o COVID, por exemplo, causa insuficiência renal, e se a pessoa com diabetes já tem insuficiência renal por causa do diabetes, aí então a situação fica mais complicada, né? Entendi. Doutor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Como jornalista, somos amigos, mas aqui sou um jornalista e, claro, devo respeitar os limites éticos do profissional com o qual estou falando, nosso ilustre convidado. O senhor, doutor, se não puder responder, não tem nenhum problema, mas o senhor tem monitorado algum paciente com suspeita ou com Covid já confirmado? Eu, não no âmbito privado, não do ponto de vista ambulatorial, mas do ponto de vista das instituições públicas que eu trabalho, a gente tem tido contato, infelizmente, e a gente acaba também sabendo, tendo muita informação a partir de outros colegas que estão até muito mais do que eu na frente de batalha, vamos dizer assim, e eu acho que você me levantou aqui uma bola para a gente reiterar, para a gente sublinhar a ideia de que o isolamento social, sem sombra de dúvidas, é importantíssimo. A gente não pode voltar atrás agora, infelizmente, sem entrar no mérito político da coisa, enfim. A gente teve uma declaração do nosso presidente da República que, infelizmente, desestimulou algumas pessoas a cumprirem isso. E, mais uma vez, independente de gostar ou não do nosso presidente, eu acho que, do ponto de vista científico, técnico, há que se cumprir, sim, o isolamento social. Não tenho dúvida quanto a isso. Caso contrário, a gente vai viver aqui uma catástrofe de proporções bíblicas, semelhante ao que está acontecendo na Itália. A gente está com 8 mil mortos na Itália agora, o dado mais atual. Então, a gente tem que cumprir isso aí. Perfeito. Doutor, é o seguinte, eu estou vendo uma pergunta aqui da Denise. Ela pergunta, diabetes tipo 1 em crianças, os riscos são os mesmos? Não, o diabetes tipo 1 em pessoas mais jovens, em crianças, aí no caso da pergunta da Denise, obviamente que o risco é menor do que, vamos imaginar, vamos comparar, Denise, dois cenários. Imagino que seja talvez seu filho, algum familiar seu, né? Então vamos imaginar que o seu filho tem diabetes tipo 1 e tem, vamos dizer, 8 anos de idade. Vamos imaginar um outro paciente aqui do lado, que é uma senhora de 85 anos com diabetes tipo 2. Quem tem mais risco de evoluir para as formas graves? A senhora. Não tenho dúvida. Agora, seu filho de 8 anos, no nosso caso aqui hipotético, comparado comigo, por exemplo, que não tenho diabetes, ele tem mais risco que eu para evoluir para as formas graves? Tem. E é por isso que é importante você manter o tratamento dele, se ele está bem controlado, manter esse bom controle, e se não está, buscar esse bom controle junto do seu endocrinologista ou endocrinologista pediátrico, e proteger o seu filho com o isolamento social e com as medidas de higiene pessoal, porque realmente, e aqui não é criar pânico, nada disso, o risco dele é maior? Mas ainda assim o risco não é alto a ponto da gente alarmar as pessoas. O risco dele é mais alto, mas não tão alto a ponto da gente se paralisar de pânico. E, enfim, nós, profissionais de saúde, estamos aqui para sentar do lado de pessoas como você e ajudar no que está ao nosso alcance.
Doutor, é o seguinte, a dona Nailde, e já que o senhor citou o Histórias das Histórias que Contei, o nome dela consta lá do capítulo 5 do livro. É uma pessoa que eu conheci fazendo reportagem, ela, o marido, e o meu nobre amigo João Vinícius. Qualquer dia ele conta mais sobre essa história de João Vinícius. Ela faz uma pergunta: é possível dar algumas dicas de prevenção além das medicações? Acho que a dona Anaíde está falando com relação a diabetes. Certamente, já adiantando a resposta, não sou médico, não sou especialista, mas a gente vai esbarrar em alimentação e exercício físico. Estou errado? Tá certíssimo. A alimentação e exercício físico constituem a base do tratamento do diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2. Então a gente nunca vai deixar de tocar nesses pontos, nunca vamos fugir do arroz com feijão bem feito. Arroz com feijão bem feito, que aqui no caso é dieta e exercício, resolve 90% dos casos. E nesse momento que a gente está vivendo de isolamento social, o que já era difícil se torna mais difícil. Fazer dieta não é fácil, manter uma rotina de exercícios não é fácil, e ainda mais em tempos de isolamento social. Ah, então não vou fazer, então vou desistir. De maneira nenhuma, a gente nunca vai desistir. A gente tem que buscar fazer um dia de cada vez. Essa é a minha dica que a senhora está pedindo, né? Pensar um dia de cada vez. O que eu posso fazer hoje? Como é que eu posso me organizar hoje dentro da minha casa, de tal forma que eu me alimente um pouco melhor, de forma a controlar melhor minha taxa de açúcar, e de que forma que eu posso fazer um pouco de exercício com segurança, aceitando, atendendo às Claro. minhas limitações, de tal forma a ajudar os remédios a funcionarem melhor, né? Então, dicas de alimentação, né, que ela está pedindo aqui. Perfeito. Diga. Desculpa te interromper. Se você quiser completar a resposta, eu peço perdão. Não, diga aí. O que veio na sua cabeça? Fala para mim. Não, é o seguinte, quando a gente vai ficando mais cascudo, mais experiente no jornalismo, a gente aprende uma coisa que é muito bacana. A gente reconhecer a própria ignorância e expô-la sem vergonha para o nosso convidado, para o nosso entrevistado. E a pergunta que pode ser tola ou ignorante, eu já peço desculpas aí, mas é uma dúvida que está associada a algo que a gente está vivendo, que é a cuca, saúde mental. A gente pode colocar como um fator que nos conduziria a um quadro de diabetes, além da falta de exercício, além de uma predisposição ou além da alimentação desregrada, um desequilíbrio emocional ou mental por uma circunstância angustiante como o que a gente está vivendo com essa pandemia? Essa pergunta é muito boa. Essa não é uma pergunta tola de maneira nenhuma. Tem Obrigado. vários trabalhos que mostram que essa pergunta é uma das que mais passa na cabeça das pessoas que têm diabetes. É comum a gente ouvir por aí: olha, meu diabetes é emocional, doutor Roberto. Então, o que é importante a gente colocar, né? Na verdade, não existe um diabetes emocional. O que acontece é que o nosso status, nosso estado emocional, ele influencia nas cifras, nos níveis de glicose. Então, quem tem diabetes tipo 1, por exemplo, consegue perceber isso melhor. Então, você compara a sua glicose num dia de prova na escola e compara a sua glicose num dia que você está passando o final de semana numa casa de praia com a sua família, a glicose é totalmente diferente. É horrível no dia da prova e é ótima no dia da casa de praia. Então, há uma influência, sim, quando a gente está estressado, o organismo libera na corrente sanguínea uma série de hormônios que aumentam a glicose e nenhum hormônio que abaixa a glicose. Tá? Então, Olha só. tem uma explicação biológica, né, fisiológica para isso. Existe uma outra questão importante com relação a essa parte emocional, que é o seguinte: muitos casos de diabetes tipo 1, principalmente diabetes tipo 1, eclodem depois de um trauma emocional importante. Então, eu tenho... Olha, um trauma emocional catalisa o surgimento da doença? Exato, funciona como um gatilho, né? A gente chama de gatilho. Nem sempre isso acontece, mas às vezes acontece. Então, eu tenho um caso que aconteceu comigo. Eu perdi uma amiga na época de escola, morreu muito jovem, num acidente de carro.
e a irmã dela se tornou diabética tipo 1 logo depois, algumas semanas depois dessa catástrofe nessa família, né? Então, Nossa, doutor, que coisa. isso acontece. Então, um momento como esse, de extremo estresse, pode desencadear um quadro de diabetes tipo 1? Até pode. Obviamente que não é só isso, né, o ponto, né? A gente brinca que tem diabetes tipo 1 não quem pode, não quem quer, mas sim quem pode, quem tem a genética que predispõe. E em cima dessa É, genética surgem fatores. Só a mais uma Denise está coisinha. comentando aqui. Desculpa, a Denise comenta que minha filha ficou diabética após a morte do avô. Aí, ó, é exatamente isso. O É um... gatilho é um estressor emocional, e não que o diabetes seja emocional. E tem um outro ponto dessa área aí de saúde mental, que é o seguinte: existem alguns medicamentos para tratar doenças psiquiátricas, desordens psiquiátricas mais graves. Não estou falando aqui de depressão, estou falando de doenças mais sérias, né? Como, por exemplo, transtorno bipolar. Então, alguns antipsicóticos, eles podem empurrar a pessoa para o diabetes tipo 1. Podem ser um gatilho, assim como um quadro emocional. Então, cabe ao endocrinologista, às vezes, identificar essas medicações. Quando a pessoa descobre que está diabética, às vezes a gente liga para o colega psiquiatra e pede: olha, será que você teria uma outra opção, uma outra medicação no lugar dessa? Acabou que isso empurrou. Então vou parar meus remédios todos psiquiátricos, porque o Roberto Zaguri, na live dele com o Vinícius Donola, que é um repórter importante, falou que remédio psiquiátrico faz mal. Não é isso, de maneira nenhuma é isso que eu estou dizendo. Eu só estou enriquecendo aqui a nossa conversa. Não parem seus Perfeito. remédios psiquiátricos. Mas que coisa, assim, é engraçado, porque a gente ouve falar de diabetes constantemente, e traça um paralelo com gravidez, né? É algo absolutamente comum, mas tem tanta coisa da gravidez que a gente não sabe, por experiência própria eu digo, ao longo da gestação do meu filho, né? Quanta coisa nova, e diabetes, só por essa nossa conversa, a gente vê que é um labirinto de conhecimento de um assunto que a gente acha que domina, mas olha quanta coisa, né? Num momento como esse, como a gente tem que se cuidar? Por quê? Porque a gente tem um regime de confinamento, como a gente falou ontem, né? De um consumo calórico talvez um pouco maior, porque a gente está dentro de casa, de uma queima menor, porque as academias estão fechadas, e de situação de estresse que pode nos catalisar, situações que podem ser gatilhos, eventualmente, para um diabetes tipo 1, né, doutor? Que coisa! Exato. Tem dois pontos aí que você citou, são importantíssimos, né? Primeiro assim, a gente tende a simplificar a coisa, né? A gente, quando fala de diabetes, a gente tenta simplificar para as pessoas entenderem melhor. Mas, na verdade, a gente simplifica, tem o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Mas existem Aham. mais de 50 tipos diferentes de diabetes, né? E Peraí, então, tem, para mim, só havia dois: diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. então Tem mais de existem. 50. Exato. E às vezes, apesar da gente conhecer 50 tipos de diabetes, às vezes a gente ainda assim encontra pessoas no nosso dia a dia de consultório que a gente não consegue dizer que tipo de diabetes a pessoa tem. Isso acontece. E outro ponto que você tocou, importantíssimo, que é isso, né? A gente tem que fazer o isolamento social, sem dúvida temos. Mas a gente tem que lançar mão de ferramentas para tentar minimizar o impacto sobre a saúde dos seres humanos que esse isolamento vai trazer. Que é o que você falou, a gente, dentro de casa, a gente junta a fome com a vontade de comer, no sentido de ter todos os elementos que empurram uma pessoa para desenvolver diabetes ou que empurram quem tem diabetes de descompensar o seu diabetes, né? Perfeito. Então, É como uma conjunção de fatores, é a tempestade perfeita no sentido negativo, né? Aqui uma pergunta que nos chega, doutor, lá de Paulínia, interior de São Paulo, o André Gomes Furtado, cirurgião dentista, pergunta: reposição hormonal, quando necessário, funciona como anabolização em menor proporção? Funciona? eu não entendi, eu queria que ele explicasse melhor a pergunta, porque
É uma pergunta um tanto quanto ampla, né? Se ele pudesse ser um pouquinho mais específico, eu tento responder. E acho que Tá, foge um pouco aqui do nosso escopo, mas a gente pode depois até ele me mandar uma mensagem no privado, eu compartilho meu telefone com ele para a gente conversar. Então, não tá há problema legal. nenhum. Doutor, então voltando ao nosso escopo, e a gente está falando sobre situação de pandemia, eu queria entrar, se o senhor me permite, num aspecto um pouco mais pessoal. Vocês estão na linha de frente, vocês estão na infantaria. Meus colegas repórteres estão nessa infantaria, mas os profissionais da saúde estão ainda mais expostos, né? E vocês são pessoa jurídica em campo, mas vocês são pessoa física dentro do lar, com esposas, maridos, filhos, mães, senhoras de idade na família, homens de idade, que você não pode mais ver, tocar, abraçar, até pelo grau de exposição. Como está sendo para o médico viver essa pandemia? Realmente, assim, a gente percebe que o nível de estresse entre os colegas, nós mesmos, é muito alto. Eu nunca passei por isso. Eu me considero uma pessoa super nervosa, pavio curto, fora do ambiente profissional. E no ambiente profissional eu consigo ser muito calmo. As pessoas costumam falar isso para mim, que eu sou um médico muito calmo, mesmo diante do caos, mas eu estou extremamente estressado. A gente vive entre a cruz e a espada, né? A gente quer cumprir o nosso papel social, nossa função assistencial, a gente quer prestar assistência para essas pessoas que estão precisando da gente. Por outro lado, a gente tem medo, assim como todos vocês. A gente, quem está em contato direto com as pessoas que estão doentes, e nem sempre no mundo público a gente tem o equipamento de proteção individual adequado, né? A gente vê aí as autoridades com discursos muito bonitos na televisão, mas quando a gente vai para a rua, a gente vê que não é bem assim, e mesmo assim nós estamos com a faca no dente e pulando para ajudar as pessoas. Então é muito difícil mesmo. A gente viu aí o exemplo da Itália, por exemplo, os dois gargalos principais que geraram problema na contenção da pandemia. Um deles foi o Claro. número de profissionais de saúde, que foram cada vez ficando um número maior de pessoas doentes. Boa parte desses profissionais de saúde morreram, muitos médicos e enfermeiros morreram na Itália, e em determinado momento não se tinha mais profissionais de saúde suficientes. Então a gente vê na TV, né? Vão se abrir não sei mais quantos leitos de CTI. Na minha opinião, e vários colegas citam isso, nós temos leitos de CTI suficientes. A gente não vai ter suficiente equipamento de proteção adequado e médicos suficientes. E, óbvio, né, se a gente não fizer o dever de casa. Se a gente fizer o dever de casa, cumprir o isolamento social, o cenário é totalmente outro. Depois, se couber, a gente fala um pouquinho sobre isso. Legal. Doutor, é o seguinte, tem um monte de mensagem de pessoas assim elogiando Fabrício Simões, lá de São Paulo, dando parabéns pelo conteúdo esclarecedor. A Savana está falando aqui parabéns pelo trabalho. Eu acho que ela está Obrigado. falando parabéns pelo seu trabalho como médico. Aqui Obrigado. também a Dani falando, temos alguns colegas médicos infectados, isolados da família dentro Minha de esposa. casa. É a Dani, minha esposa. É mesmo, olha, a Dani falou o seguinte, temos alguns colegas médicos infectados, isolados da família dentro de casa. Sim. Caramba, puxa A vida. gente já está agora vivendo isso, né? De termos colegas muito próximos com quem a gente teve contato. Eu já tive isso com uma colega, bem no iniciozinho. Tive que fazer alguns dias de isolamento. A gente só descobriu que ela tinha doença um tempo depois. E eu, então, só pude cumprir a quarentena, um pedaço da quarentena. No meu hospital, na minha equipe, dentro do Hospital da Lagoa, por exemplo, a gente já afastou 2 colegas. Uma delas já voltou, graças a Deus. E assim vai, né? E a gente vai tocando a vida, né, Vinícius? A gente está procurando viver um dia de cada vez, sabe? Imagino. É o seguinte, eu costumo, já que a gente falou de gravidez lá atrás, eu digo que quando minha esposa ficou grávida do Antônio, Antônio veio com uma irmã gêmea, que é a culpa, né? Então, sempre que nasce um bebê, nasce junto a culpa. E a gente tem culpa quando o bebê cai, a gente tem culpa por tudo. A gente tem culpa por estar trabalhando muito, culpa pela falta de tempo. Imagina, por exemplo, na cabeça do médico que está atendendo o paciente lá e que vai para casa.
o medo de que ele possa ser um agente transmissor, lidar com essa sensação associada à culpa deve ser muito, muito difícil, né? A gente, a minha esposa, graças a Deus, ela está me ajudando muito nisso. A gente tem uma rotina aqui de entrada na casa um pouco mais segura. Eu não tenho dúvida de que eu vou fazer isso errado várias vezes. Se você vê como é que é a técnica correta para você se paramentar e se desparamentar, quer dizer, colocar aquele indumentário, aquela roupa adequadamente e tirá-la adequadamente, é um processo complexo, leva tempo e não tenho dúvida que a gente vai acabar em determinados momentos, quando tiver muitos pacientes, fazendo isso errado. Isso significa que a gente está se colocando em risco, colocando os outros colegas da equipe em risco. Então, é isso. A gente vive essa sensação de ter, às vezes, a sensação de que a gente pode ser um vetor. E a gente viu, infelizmente, essa semana uma cena horrível de uma colega enfermeira que precisou usar um transporte público e as pessoas dentro do transporte público começaram a gritar com ela, hostilizá-la, dizendo que ela era um vetor, que ela era inconsequente, que ela ia transmitir para todo mundo. E então, ainda tem isso, né? Complicado. Olha só, dois comentários de pessoas assim que são muito próximas por causa de live, sabe, doutor? Lembra que eu te falei que essa coluna me trouxe amigos? Eu diria, eu não tenho o menor receio em usar essa palavra, porque realmente estabeleceu-se uma relação de muita confiança pela live. Hoje a gente se fala por outros aplicativos. Tem o Marcos Madeira, lá de Tubarão, em Santa Catarina, e o Juan Todescati também, lá de Santa Catarina, porém de Joinville. O Marcos está dizendo o seguinte: em Santa Catarina, as ações do governo estão minimizando o contágio. Ponto, positivo. Porém, depois dessa confusão do governo, pessoas estão indo para a rua. Reforcem, por favor, o isolamento. E o Juan falando: o descaso no discurso de autoridades influencia na rotina dos médicos. Vocês perceberam alguma alteração? Aqui, quando ele fala aqui, Joinville, parte da população resolveu sair para a rua nos últimos dias com a história da gripezinha. O senhor, como médico, como a voz da ciência, o que dizer sobre isso? O senhor já falou algo, mas o que dizer diante do efeito, da repercussão das declarações sobre a gripezinha e o não isolamento? Então, concordo plenamente com o que os colegas colocaram aí, esses nossos amigos que estão participando aqui da live. O isolamento social ele é fundamental, eu não tenho dúvida, eu já disse isso aqui, vou repetir com outro argumento agora. O meu chefe lá na Casa de Saúde de São José, o Dr. Fabrício Braga, que é uma mente brilhante, um médico muito acima da média, ele fez algumas projeções usando modelos matemáticos de estatística, e ele mostrou 3 cenários numa live que a gente fez junto. Um cenário onde a gente não fazia nada, a gente deixava correr tudo, a sociedade funcionando do jeito habitual, como se não tivesse acontecendo uma pandemia grave. Um segundo cenário, onde a gente faria 50% do que foi feito na China, metade do que eles fizeram, e um outro cenário que a gente faria exatamente a mesma coisa que foi feita na China. Lembrando que... São hipóteses, são simulações de situações. Exato, são hipóteses, são modelos matemáticos preditivos, né? Sendo que, se a gente fizer o que foi feito na China, a gente tem uma vantagem em relação a eles, porque a gente está podendo fazer num timing, num momento mais adequado. Eles fizeram isso num momento inadequado, atrasados, e ainda assim o resultado foi bom. Então, comparando esses dois extremos de cenário, não fazer nada ou fazer o que a China fez, os números são realmente assustadoramente diferentes. O cenário de você não fazer nada, como eu disse, é uma catástrofe, é uma geração inteira que vai se perder, e o sistema de saúde, sem dúvida, vai colapsar se o cenário for esse de não se fazer nada, deixar as pessoas voltarem para a rua, respondendo aí as perguntas, enquanto que o outro cenário, extremo oposto, que é fazer o que foi feito na China, a gente consegue ter números, são números terríveis? São, mas são números que o sistema daria conta. E a gente teria um número imensamente menor de mortes e de pessoas doentes. Só para você ter uma ideia de números, eu vi agora no Jornal Nacional, falaram, já tinha esse número, estava querendo trazer ele para cá, mas mais ou menos a gente tem no Brasil
25 leitos de UTI para cada 100 mil habitantes. 25 leitos de UTI para cada 100 mil Brasil. Exato. Na Itália, foram necessários entre 25 e 30 leitos de UTI para 100 mil habitantes para tomar conta dos pacientes com Covid grave. Então, a gente tem quase esse número. Se a gente fizer um esforço para diminuir o número de casos, não tem um cenário igual ao da Itália, o número encaixa. É óbvio que esse número não enxerga, vamos dizer, ele imagina que a gente não vai internar em UTI nenhum paciente com nenhuma outra doença, que não é verdade. As pessoas continuam adoecendo das outras coisas, as internações por outras doenças graves precisam acontecer também, né? Mas é só para dar uma ideia de que na Itália, quando se fez muita coisa errada, você consumiu de 25 a 30 leitos de UTI para cada 100 mil habitantes. Então, a gente tem aqui 25. Né? Então, se a gente fizer o que a China fez num timing adequado, a gente consegue fechar mais ou menos a conta do sistema de saúde. Vai haver um prejuízo econômico? Sem dúvida que vai. Obviamente que nenhum médico está negando isso, todos sabemos disso, mas a gente precisa proteger o bem jurídico maior, em primeiro lugar, que é a vida, é a saúde do ser humano. E então, desculpa, fala. Não, eu que peço desculpas. Em televisão, a gente chama uma coisa que é o atraso quando a gente ouve a nossa própria voz na entrada ao vivo de delay. E o que a gente tem no Brasil hoje, a gente tem um delay na chegada do vírus, né? É um atraso. Então, a gente tem modelos matemáticos desenvolvidos a partir de experiências reais. Nós temos erros reais, nós temos acertos reais que ocorreram em países na Europa, antes na Ásia. Né? Então, não é uma pandemia ou uma epidemia que surgiu no Brasil e a gente não tem nenhuma referência ao lado a partir da qual a gente possa tomar medidas. Nós temos essas referências. Né? A doutora Gisele está falando aqui. Sou médica também e tenho gêmeos, um deles com paralisia cerebral e asma, além de minha mãe, que é idosa. O estresse é grande, precisamos da conscientização da importância do isolamento social. Ela continua, protegê-los de maior risco e evitar colapso da saúde. O Juan está acrescentando, me chamou muito a atenção a fila de ambulâncias na Itália pela falta de leitos. Imagem impressionante no Jornal Nacional, pacientes em isolamento dentro das ambulâncias no pátio do hospital. O doutor Marcelo Camargo, de São Paulo, segundo a Organização Mundial da Saúde, 100 mil casos novos por dia. 100 mil casos novos por dia. Olha, eu já tomei muito do tempo do doutor Roberto ontem. Hoje estou acabando com a quinta-feira tão preciosa. Mas é que o seu conteúdo ele é tão importante e você transmite, Roberto, estou te chamando de você porque sou muito, muito mais velho, você transmite com tanto didatismo, com tanta clareza, que eu acho que a sua mensagem chega à mente e ao coração das pessoas. É muito importante, e aí eu inoculo o vírus da live em você, faça isso, disseminar conhecimento pela live, porque, claro, tem muita gente fazendo, parece vulgarização da ferramenta, mas se você usa conteúdo, principalmente num momento como esse, que a gente precisa conscientizar, que a gente precisa disseminar informação de qualidade, que a gente precisa combater fake news todo dia, toda a coletiva do Ministério da Saúde tem um momento de combate a fake news. Então, transmitir de uma forma generosa, gratuita, solidária, esse tipo de conteúdo é o grande presente que vocês, cientistas, que vocês, especialistas, podem dar para a sociedade. Como eu te falei ontem, vou repetir aqui para quem não ouviu, acho que o médico, quando a gente presta assistência, a gente trata uma pessoa por vez. E o jornalista, quando ele entrega uma informação de forma eficiente e de conteúdo adequado, ele trata milhares de pessoas de uma vez só. Ainda mais num caso como esse, que o tratamento é simples, é informação. O tratamento é informação. Então, agradeço demais aí a oportunidade. Você que é um ícone no jornalismo, acho que todos os jornalistas conhecem o seu nome e não tem ninguém que fale A ou B de você. O seu nome é um nome de referência. É uma honra mesmo participar aqui. Obrigado. Eu estou contaminado já, tá? Pelo vírus da live.
E olha, muito obrigado. Eu acho que a gente vai ter uma situação dinâmica nos próximos 30 dias, infelizmente, e isso é previsível. Então, se o doutor puder continuar nos ajudando, olha aí, tem até um elogio, Patrícia, Ah, meu médico maravilhoso, sua paciente, tá vendo? Olha aí. paciente maravilhosa. Obrigado, Paty. Eu, assim, adoraria tê-lo de novo em outra live, em outras oportunidades. E se o doutor sentir a necessidade também, Vinícius, estão deixando de falar isso. A gente imediatamente entra juntos, porque é uma maneira de cada um com a sua expertise, cada um com seus skills, né? Com as suas habilidades, tentar fazer um pouco por esse momento que vem, né? É a nossa contribuição de forma mais, eu acho que saudável, para ver se a gente ameniza a dor. E eu acho que tem uma anestesia chamada conhecimento que a gente pode aplicar nas pessoas via redes sociais, muito importante. É exatamente isso. Obrigado, hein? Até a próxima. Muito obrigado. Espero tê-lo em breve numa live. Vamos Todo marcar mundo mais. tá encantado com o conteúdo. Obrigado. E cuidem-se e agora estou me colocando como cidadão, como brasileiro e seu vizinho. Se em algum momento precisar de ombro, depois de voltar do fronte, há dois ombros, o esquerdo e o direito, no bloco ao seu lado, esperando a qualquer momento, tá bom? Você também. Conte comigo. Beijão, gente. Obrigado pela presença. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Obrigadão. Tchau. Experiência maravilhosa. Falamos hoje com o doutor Roberto Zaguri, que é médico endocrinologista. Fizemos ontem um teste da live com ele, só que foi um teste de 30 minutos, porque o conteúdo dele é tão maravilhoso, a maneira como ele passa esse conteúdo é tão didática, tão encantadora, e está aqui o compromisso de voltar a produzir conteúdo de qualidade com especialistas para que a gente leve conhecimento para a população nesse momento de travessia. Temos um deserto a atravessar, vamos, infelizmente não de forma literal, mas de mãos dadas, atravessar essa fase será difícil. Eu acho que será mais brando se tivermos conhecimento, informação de qualidade, e nós jornalistas estamos aqui para isso. Esse é o nosso dever. A todos boa noite. Muito obrigado mais uma vez. DJ Tubarão, muito obrigado pela sua participação. Tubarão é um cara incrível, sou fã dele, trabalhamos juntos. Tubarão, levar essas pessoas para os telejornais é muito importante, sabe? Disseminar esse tipo de conhecimento, espalhar. Se o vírus está se espalhando, que a gente espalhe informação de qualidade, de fontes críveis. Muito obrigado mais uma vez. Terminamos mais uma live de quinta-feira. Vou ver se na segunda-feira que vem fazemos mais uma live, ou outro dia da semana, além da quinta, porque o momento pede e a gente está aqui para isso. É o nosso dever. Boa noite a todos. Fiquem em paz, cuidem-se no isolamento e aproveitem o tempo. Como diz o Juan Todescati, que participa da live, esse tempo é precioso. Aproveitem. Até, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.